Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aqui no perfil. Como eu tinha dito para vocês, a partir de hoje a gente começa umas lives um pouquinho diferente, onde eu vou trazer o como eu faço algumas coisas, né? E depois vamos aplicar em alguma ilustração, tá bom? Chegar já dando boa tarde para quem já chegou por aqui. Por enquanto foi a Joelma, a Maria Regina e a Magda. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Eu já testei aqui, o áudio e o vídeo estão ótimos. Tá chegando por aqui também a Ariane e a Vânia. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer cupcake. Quem baixou o arquivo para fazer junto? Já vai falando aí para mim nos comentários. Rosimeire, boa tarde. Bem, gente, eu hoje vou usar os lápis da Giotto, né, o Supermina. Eles têm referência, mas vocês adaptem para os que vocês tiverem, tá? Eu vou fazer aqui, né, a tabelinha com as cores primeiro. E eu selecionei 4 lápis. Como vocês podem ver, não vai ser um cupcake básico hoje. Eu resolvi fazer essa massa dele como Red Velvet, tá? Então, separei aqui 4 coresinhas para fazer essa massa. E eu vou começar essas anotações aqui. Já vou aproximar um pouquinho. Nayara chegou dando boa tarde. Olha, eu vou começar com o 12 da Giotto, que é o red, né, o vermelho mesmo. Vou preencher aqui. Fazer um degradezinho com a própria cor, né? Bem preenchido e reduzindo a pressão. Entendi, Joelma, você achou por esse valor desse tamanho, mas aí você tem que comparar com outras lojas da sua região. Eu não sei dizer se ele vai estar num preço justo ou não, né? Depende dos outros que você encontra por aí, né? Cada região vai ter um valor diferente. Esse daqui é o 13. Escurecer mais um pouco. Sobre o lápis pigmentado a gente respondeu na última live, né? No caso é testando mesmo. Eu falo as marcas que eu gosto do pigmento pra mim, mas cada pessoa tem uma experiência diferente. Tá
bom? Rosemary disse que vai observar e depois colore. A Linda chegou, a Sara chegou. Boa tarde, meninas. Agora eu vou usar o 30. Deixa eu só ver o nome dele aqui. Rosewood, né? Que é madeira avermelhada. Ou madeira vermelha, né? É um marrom avermelhado ele. Wood é floresta. O número dele é o 30. E vou usar um marrom também. Que é o 29. Que ele também é avermelhado, tá? Que é só pra massa, tá? Do cupcake. Então bora começar? Entendi. Celeste, boa tarde. Diferente do que normalmente eu faço, hoje eu vou começar fazendo uma base com o 12 bem clarinha em todo ele, tá? E eu quero tentar deixar essa textura do papel aparecendo, porque fica mais parecido com uma massa natural, tá? De cupcake. Então usufruam da textura que o papel já te proporciona. Tô passando bem leve mesmo, quase sem colocar pressão. Camelquíade, Célia, Tati, boa tarde, meninas. Gente, até o momento alguma dúvida sobre o porquê dessas cores, né? Alguma coisa sobre a ilustração de hoje? Rosemary, vai sim na segunda parte da live, tá? Segunda parte a Linda entra. Para quem perdeu a informação antes, né? Nós decidimos que parte dos vídeos agora vão para o YouTube, não vão ficar salvo aqui, que é a primeira parte da live, onde eu trago alguma técnica ou mostro como eu faço alguma coisa, né? Então, essa primeira parte aqui hoje eu vou fazer solo. Segunda parte, que é aplicando isso em alguma ilustração, a Linda vai estar junto, tá? Agora eu vou vir com a segunda cor, que aqui é a 13. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho dela embaixo do glacê. Também não tô fazendo com muita pressão. Só para marcar sombra mesmo.
Thelminha e Rosângela. Maria Regina falou que achou interessante porque sai do convencional e elucida bastante. Sim, é mais pra gente entender, né, o porquê de cada coisa, onde que a gente tem que colocar um pouquinho mais de uma cor, um pouquinho mais de outra, né, e como que isso vai gerando o efeito que a gente quer na ilustração. Vou colocar um pouquinho aqui nesse encontro, né, de massa, esse lado também. E nesse encontro aqui. Gente, basicamente nós desenhamos as sombras principais com essas duas cores só. Agora a gente vai começar a mágica, né? Que é colocando as cores ao contrário agora, que é o jeito que normalmente eu faço. Tá? Eu sempre começo da mais escura para mais clara. Vamos começar pelo 29, tá? Reforçando as sombras que eu já fiz. E depois as outras vão criando o degradê para as partes mais claras. Tudo bem, Thelminha, como você tá? Tudo boa tarde, Ana Paula chegou. Joelma falou que não tem dúvidas, ok. Que bom, espero que esteja ficando claro. Avançando só mais um pouquinho. Esse vermelho aqui, né? Ele já leva mais pro vinho. Né? Ele é um vermelho um pouco mais frio e intenso. Essa parte de baixo basicamente não tem luz, tá? Mas ainda teremos outra cor escura. Obrigado, Joelma. Ju Galtério chegou. Oi, Ju. Agora vou vir com o 30, que ele já é mais amarronzado. Eu vou passar por cima dessa escura que a gente fez. E eu vou avançar mais um pouquinho. Deixa eu cumprimentando todo mundo. A Kátia chegou. João, mas se você tá com dúvida no tamanho, mede o lugar onde você vai colocar essa mesa de corte. Né? Já que ela vai para algum lugar, você vê o tamanho dessa mesa de corte e do local que ela vai ficar. Ver se é compatível.
Ó, com esse a gente vai invadir um pouquinho essa parte aqui que não tinha nada antes, tá? Basicamente não tinha nenhuma sombra. Lembrando, nenhuma das cores ainda está com muita pressão, tá? Porque eu não quero também extremamente escuro. Parte de baixo. Parte de baixo eu não vou trabalhar com as cores mais claras depois, tá? Só com essas mesmo. Agora vamos com o 13. Tudo bem, Rosimeire. Eu vou deixar no YouTube essa primeira parte, tá? Gabi e o Rafa chegaram. Olá, Mara. Hilda. Sim, para quem chegou agora, eu tô usando o Supermina da Giotto. As cores que eu peguei foram essas aqui. 12, 13, 29 e 30, tá? Como eu disse, eu estou usando a textura do papel ao meu favor aqui. Fazendo o degradezinho. Sempre deixando as bordas mais clarinhas. Essa é a parte mais iluminada do cupcake. Aqui pode passar com essa cor intermediária. O que eu achei desse lápis, Joelma, do Acrylex? Eu acho ele bom, mas como eu disse, cada pessoa tem uma experiência diferente com o material. Então, eu acho que é teste. Cada pessoa tem que ver a possibilidade de testar aquele material, ou pega com um amigo se tiver, ou se for em loja física, verificar se tem caixa de teste, tá? Porque cada região também tem um clima, tem uma temperatura, cada material reage de uma forma em cada local. Tá? Então, o que é bom para mim nem sempre vai ser bom para outra pessoa. Por isso que é complicado falar assim, com certeza esse daqui vocês vão amar. Né? Gente, basicamente a massa é isso. Tá? Vamos passar agora para outra parte. Eu ainda vou deixar essas cores aí porque eu vou usar na cereja. Vou usar basicamente 2 a 3 cores nessa cobertura, tá? Eu vou usar o Sage Green, que é o 16. Eu vou fazer um quadradinho aqui na frente para marcar, não vou usar o de baixo ainda. E vou usar o Lemon Yellow, tá? Esse amarelo. Deixa eu só colocar as numerações. O amarelo é o 2.
E o verde é o 16. Oi, Elias. Então, Elias, a primeira parte da live de hoje é sozinho, daqui a pouco a Linda entra, tá bom? Sil chegou, pessoal se cumprimentando. Até depois, Joelma. Márcia chegou, boa tarde. Bem, eu vou começar com o verde, gente. Eu não quero colocar uma cor muito forte, mas eu quero que remeta que ela é uma caldinha com um pouquinho de limão, tá? Porque o Red Velvet ele tende a ser doce, né? Normalmente. E algumas caldas de limão são usadas, embora elas sejam doces, ela quebra o excesso de doce, equilibra um pouco o doce, tá? Com a acidez. Tá aí o Rafa que não me deixa mentir, né? Ink Chef não é à toa. Parte do chefe tá ali também. Olha, se vocês ouvirem barulho de chuva aí, desculpa, mas não tem como evitar, né? Primeira camadinha passada bem de leve, agora eu vou vir com o amarelo limão, que é o 2. A Cleusa chegou lá. Então um pouquinho das sombras aqui embaixo de onde está a cereja. Aqui em volta dessa parte escorrida, só nas partes mais baixas, para dar essa impressão mais 3D. Um pouquinho mais de amarelo. Deixar uma corzinha mais viva. Quem não gostar desse tonzinho aqui de calda, né, pode ser usado também esse outro verde aqui, que é o 17 da caixa, Cinnabar Green, tá? Ele é mais amarelado, então pode ser que algumas pessoas achem ele mais interessante, tá? Mas eu gosto porque essa corzinha aqui me lembra muito a casca do limão, né? Junto com o amarelo, então eu acho bem interessante. Eles falando que lá choveu, o Rafa falando que o sul tá precisando de chuva.
Vânia pedindo pra mandar chuva pra lá. Ah, gente, eu não tenho esses poderes ainda, tá? Olha, gente, vamos agora fazer essa cerejinha. Primeira coisa que eu quero, estipular onde vai ter um brilhozinho, tá? Vão ter esses dois pontinhos de luz ali e esse aqui. Então eu vou colorir em volta disso, tá bom? Passar primeiro o vermelho clarinho. É diferente da massa, a gente vai limpar um pouco essa textura já já. E aqui eu já vou vir com as cores escuras diretamente. Começar pelo 29. A Mi chegou, e eu vi que você estava em live mais cedo, eu até entrei lá. Mas a gente não conseguiu comentar, eu pensei que eu estava bugado. Exatamente, Rafa. O cupcake é um red velvet, tá? Mas esse é o com corante, não é o feito com... que é o original de beterraba, tá? Porque se fosse o de beterraba, eu ia trazer ele mais pro tom dessa sombra aqui que eu tô fazendo, que ela é um pouquinho mais levada pro vinho, pro beterraba mesmo. Me ficou com vontade de comer bolo. Adriel chegou. Ah, ela usou o recurso de desativar comentário. Sim, gente, tá chovendo. Já tô. Olha, dizem que minha voz já é calminha e vocês ouvindo chuva junto, não é ASMR isso aqui, tá? Só pra ficar claro. Tô usando o 13, tá? Que é a segunda cor ali. Tô reforçando essa sombra e avançando mais um pouquinho, tá? A Adria falou que vai lanchar vendo esse docinho sendo colorido, que queria comer esse colorido. Menina, eu não sei se vai tá bom não, tá? Vai tá com gosto de lápis de cor. Mas você pode tentar. Agora eu estou com o 12, tá? Que é o vermelho mesmo, o red.
tá? Eu tô colocando mais pressão do que eu coloquei no colorido do cupcake, para tirar um pouco da textura. Vocês podem ver, ele solta um pozinho. E assim a gente já conseguiria deixar um brilho legal, né, na cereja. Mas vou pegar só o branco um pouquinho, passa aqui nessa beirada. Pra zerar a textura e deixar preenchidinho. Caso queiram, tá, gente? Pode vir aqui nessa parte que eu deixei o espaço em branco. Quem gosta de usar caneta gel, Posca, seja lá o que for. O pessoal falando da combinação da minha voz e da chuva para acalmar e relaxar. Só não vale dormir, hein? Daqui a pouco tem a segunda parte da live, onde a gente vai fazer mais bagunça. E eu quero todo mundo acordado. Vamos para a parte de baixo dele, para a forminha. Eu vou fazer uma forminha para destacar bastante, tá? Então eu vou vir com 2 tons de azul para fazer essa forminha e o branco, tá? Os azuis que eu vou usar é o 26, que é o Navy Blue, tá? Vou colocar aqui no fundo. Colocando ele aqui escuro e ele na versão clarinha. Deixa eu colocar pra cá pra vocês verem. Esse é o 26. O outro que eu vou usar é o 22. Deixa eu já colocar aqui a numeração. Gente, o branco é o número 1, tá? Mas eu não vou colocar ele aqui, não. Deixa eu dar mais um zoom. Vou ver mais de perto. Pra vocês irem vendo o resultado. Viu o que eu falei aqui, ó? De usar a textura do papel. Viu como ele fica parecendo massa de bolo mesmo? Maria Regina falou que tá super, obrigado. Que isso, Rosângela dormiu no meio da live. Vânia também, gente, que absurdo. Aí é perigoso, tá, Adriel? Não dormiu na própria, não dormiu na live dos outros, mas quase cochilou no meio da própria live. Complicado. Fabi Samelo, oi Fabi. Contando aqui os lápis. Gente, vamos lá então, tá? Uma coisa que a gente tem que entender. Eu vou me basear sempre nessa pontinha que tá pra cima, tá? Pra fazer esse vinco.
e criar uma sombra de um lado e luz do outro. Sempre vou tentar manter a sombra do mesmo lado. Vai ter momentos que essa sombra vai tomar quase todo o espaço, tá vendo? Deixa eu ver o que vocês estão falando, se é que estão falando. A Carlinha chegou. Complicado, Adriel, ficar ouvindo histórias com uma voz relaxante. O problema é que se você não conversa com a pessoa, ainda te chama de ruim, né, mal educado. Mas aí a pessoa conversando te dá sono, é complicado. A Carinha já chegou falando que tá lindo. Lute contra o sono, Thelminha. Você consegue. Aqui, desse lado, ele tem um pouquinho mais de luz, né? Então vai reduzindo essa sombra, ela vai ficando mais suave, né? Aqui nessa parte da frente. Entenderam? Assim já ficaria até legal desse formato. Mas agora a gente vai vir esfumando tudo com o 22, bem suavezinho. Passando com a mínima pressão possível, tá? É só para depositar pigmento mesmo. Não ficar extremamente branco. Colorindo Junto chegou, Lilian Artes. Estão falando que tá fofo e lindo, obrigado, gente. Só tá conversando entre si. E é isso. Perguntaram que lápis é esse. Esse daqui é o Giotto Supermina, tá? E a lata com 36 cores.
Então, gente, é mais para criar essa ilusãozinha mesmo de que em um ponto tem um pouquinho de sombra, para criar essa profundidade, né? Onde que tá rebatendo essa luz, onde que tá gerando sombra aqui, né? Para não ficar aquela pintura extremamente chapada. Não que ela não fique bonita também, fica. Mas assim, dá um arzinho mais de semi lançado pro realismo, né? Representando que é em 3D e não em 2D. Gente, basicamente, hoje, essa primeira parte vai ser isso. Vou criar uma sombrinha leve aqui. Embaixo, só para ele não estar flutuando com cinza. Mas nesse cinza ainda pode rebater um pouquinho de azul por cima, sabe? E um pouquinho do vermelho, dependendo da superfície onde você colocou esse cupcake. Bom, deixa eu tirar o zoom, né, para vocês verem. Deixa eu tirar esses lápis daqui também. Então, só relembrando com vocês o que eu usei, tá? Eu usei o lápis da Giotto. Para massa eu usei o 12, o 13, o 30 e o 29. Para forminha eu usei somente essas duas cores, que é o 26 e o 22. Na cereja eu usei só o 30, o 13 e o 12. Perdão, usei o 29, o 13 e o 12. Não usei o 30. E na cobertura eu usei o 16 e o 2, que seria um verde clarinho com o amarelo. Tá bem? Bem, gente, basicamente é isso que a gente vai ver agora na primeira parte. Tá? Eu agradeço a todos que compareceram. Essa live não ficará salva aqui no Instagram, ela vai pro YouTube apenas, tá? Quem gostou, depois dá uma passadinha lá no YouTube para rever, né? Caso fique alguma dúvida, eu devo postar ainda essa semana por lá. E na segunda parte a gente vai aplicar isso em uma outra ilustração, tá? Ilustração que tem a cupcake. Então, sempre que eu trouxer alguma coisa na terça, se eu não for usar uma ilustração free na segunda parte, cada um traz aí o que tiver e possa aplicar, tá bom? E depois me marquem para eu ver os resultados. Como eu disse, vai acabar agora essa primeira parte da live. Em máximo 2 minutinhos aí eu devo estar de volta, tá bom? Com a Linda participando junto. Tá bom? Tássia chegou agora no finalzinho, um beijo para você também. Seja bem-vinda. E até daqui a pouquinho, gente.